para partilhar e refletir agora um assunto muito importante, a depressão infantil. E não são poucas as crianças acometidas, deste sofrimento interior que acaba roubando aí a alegria e até mesmo esta fase tão bonita da infância de nossas crianças. E para entender um pouco mais, o que gera isso e quais são os caminhos para solucionar este problema, nós acolhemos com muito carinho aqui no Bênção da Manhã a neuropsicopedagoga Denise Marcelino, que vai nos dar aí dicas práticas de como lidar com essa situação. Denise, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez ao Bênção da Manhã, uma alegria tê-la conosco. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto tão importante, Ainda mais depois de uma pandemia de 2 anos, as crianças ficaram em isolamento social, então a gente precisa conversar um pouco sobre isso sim. Perfeito. Como nós podemos definir o que vem a ser a depressão infantil? A depressão infantil, ela não é diferente da depressão dos adultos, Sim. Ela é causada por uma disfunção bioquímica que acomete o cérebro. Então, a criança, o adulto, ele tem uma queda nos níveis, nos neurotransmissores que são responsáveis pelos hormônios da felicidade, que é a serotonina e a dopamina. Então, as quedas nesses elementos químicos do nosso cérebro causam, portanto, a depressão. Que é uma ação fisiológica e que em muitos casos é necessária até mesmo uma medicação. Mas além dessa ação fisiológica, o baixo nível de serotonina em que a pessoa perde o controle, pode ter primeiramente uma causa emocional que possa levar o organismo a fazer o bloqueio da produção da serotonina? Sim, as causas também estão relacionadas ao ambiente em que a criança vive, as condições psicológicas que essa criança convive na escola, na família. Então pode acontecer, por exemplo, uma separação dos pais. É difícil para uma criança. Desencadeia isso. Então há um gatilho, Mas a causa, a bioquímica, a causa fisiológica, ela é responsável pela maioria das condições. Principalmente se existem na família pessoas, adultas, ou a mãe, por exemplo, que já tem um quadro de depressão e é comum as crianças repartirem essa condição com a mãe porque convivem com ela. Então há uma tristeza, há uma condição de pessimismo e essa condição de pessimismo pode trazer a depressão infantil. No caso da escola, há a condição do convívio social, Então, às vezes acontece casos de bullying, que são assim uma condição muito triste, nas relações sociais, que podem trazer essa tristeza para as crianças, sim. E quais são os sinais e as manifestações mais evidentes que devem chamar aí a atenção dos pais, dos educadores, que aquela criança está passando pela questão da depressão? Olha, na maioria das vezes, a criança começa a dormir demais, fica muito quieta, reprimida, Então, ela não quer sair de casa, ela não quer mais fazer as coisas que ela gostava de fazer. Então, ou dorme muito ou não dorme nada. Tem pesadelos, pode acontecer de estar ou comendo muito pouco, Então, essas situações assim que são contrárias ao temperamento daquela criança, podem causar, sim, podem ser sinais, sim, sintomas que as famílias podem estar observando. E daí a responsabilidade primeiro dos pais, que convivem, estarem mais atentos às mudanças de humor dos filhos, Porque você conhece seu filho, sabe o que ele gosta de comer, o que ele gosta de brincar, conhece até as peraltices dele. Sim. E quando percebe que essas coisas de uma forma rápida começam a mudar, então já é um alerta para que os pais tenham uma observação. Exatamente, A mudança brusca de humor, Aquelas famosas birras, Se a criança não está acostumada a fazer isso, é comum a gente estar levando essa criança aí a uma situação de transtorno, que é o transtorno também da ansiedade, porque causa uma ansiedade. A depressão chega a causar nessa criança um pânico, Então, a mãe, a família, os avós, são pessoas que podem estar acompanhando. E os professores na escola também, porque cai o rendimento escolar, Há uma queda brusca no rendimento escolar,
há um isolamento social dentro da própria escola, então ele quer ficar sozinho, a mãe conversa com o professor, pede para o professor às vezes fazer uma intervenção, mas essa criança ainda continua no isolamento social. Isso é já sintomas bem graves da questão da depressão. Mas a gente precisa pensar também que as crianças têm seus próprios temperamentos, suas próprias personalidades, e a gente precisa também respeitar isso, né? Quer dizer que a criança que é um pouco mais quieta, que não é tão extrovertida, esteja em depressão. Exatamente, a gente precisa separar, né? O temperamento, a personalidade é uma coisa. Isso. Os quadros graves de depressão, de isolamento social, de mudança brusca de humor, principalmente, são casos mais graves que a gente precisa investigar. Eu acho que tudo é este olhar atento dos pais e da escola, acho que são os dois ambientes principais, né, onde a criança passa a maior parte do seu tempo, de perceber se numa mudança muito rápida, aquela criança que sempre sorria, de repente passou a estar triste. Daí isso é uma chamada de atenção. No caso dos adultos, né, lidar com dores emocionais, com a tristeza que às vezes permanece por um tempo dentro da gente, talvez seja um caminho mais fácil, porque a gente expressa, a gente consegue verbalizar aquilo que estamos sentindo. A criança tem essa dificuldade de dizer o que ela está sentindo. Tem. Como o caminho, então, para ajudar ela a expressar e realmente dizer o que está doendo no coraçãozinho dela? A gente precisa procurar ajuda terapêutica, né? Inicialmente, a gente procura um psicólogo. Sim. E esse psicólogo vai fazer uma investigação, né? Para saber se se essa criança precisa de uma outra projeção, que é a projeção médica. Daí o psiquiatra entraria no convívio dessa criança para medicar e trazer essa criança para uma harmonia, né, para uma felicidade na vida dela. Mas a gente sabe também que não adianta dar remédio e não fazer terapia. Então, às vezes, os pais têm dificuldades em entender isso. Leva no pediatra, leva nesse, leva naquele e tem dificuldade de levar no psicólogo. Porque o psicólogo ainda é visto, né, como uma condição de última opção dos pais. Na realidade, nesses casos, ele é o primeiro. Sim. Mas eles devem procurar uma ajuda psicológica primeiro para que tenha aí uma condição melhor de tratamento. Porque no caso da criança já ter entrado no estado de inibição de produção de serotonina, ela vai precisar de uma medicação, né? Vai. Isso é necessário. Vai. Não só e a terapia vem como um suporte para que um dia ela não dependa da bengala da medicação e assuma novamente a autonomia da sua história. Né? Isso, porque na realidade o que a gente observa, né? A medicação hoje, ela é muito específica. Então, ela traz aí uma condição boa para melhora. Mas a criança, como o senhor mesmo disse, ela não consegue externalizar as emoções. Né? E para ser um adulto que externaliza as emoções, precisa tratar desde pequeno para que a gente possa ter aí uma vida adulta mais proveniente aí de um bom contato social, de uma boa convivência com as pessoas, porque a depressão ela causa um prejuízo muito grande social, profissional, que a pessoa não consegue sair de casa nem para trabalhar. Perfeito. E eu acho que vem uma responsabilidade grande do psicólogo, sendo que a criança por si às vezes não consegue expressar qual é o cenário que ela vive, quais as coisas que a afetam, entender e trabalhar os próprios pais, porque às vezes está nos pais a causa da tristeza das crianças. E nem sempre os pais são capazes de enxergar isso, né, e assumir este papel que eles estão desempenhando. Então a terapia tem que envolver de forma direta os pais também, não é? A terapia familiar, né? A gente vê aí que os pais têm pouco entendimento, como a gente tinha dito, e aí eles aprendem a lidar com a condição da criança, né? Uma vez que você tem um transtorno ou uma doença, você precisa tratá-la, né? O transtorno, ele está na sua vida durante todo o tempo que você estiver vivendo, né? Com altos e baixos, mas tentando melhorar sempre. A doença mental, não, ela tem que ser tratada. Né? A pessoa melhora com o tratamento. Existem pessoas que conseguem se livrar da depressão sozinhas, mas a maioria das pessoas precisa de tratamento e tratamento é familiar. Porque, nossa, ele não vai trabalhar, ele não, né? Tem um preconceito em cima da doença mental. Então é preciso sim fazer um aprendizado, né, da condição da pessoa para ajudar a melhorar. Você que está aí acompanhando o Bênção da Manhã, um assunto muito importante hoje, a depressão infantil. Né? E é grande o número de crianças que são afetadas por esta condição.
E a nossa querida neuropsicopedagoga Denise tem dado aí dicas de perceber esta realidade nas crianças, né, os primeiros passos que devem ser dados para ajudar a criança a recuperar de novo aquela alegria pela vida, né, a empolgação pela brincadeira, pelo estudo e pelo convívio em família. Uma coisa também importante é que quando a criança é diagnosticada realmente com a depressão e inicia seu tratamento, que toda a família, não só os pais, mas existe o círculo aí dos avós, dos tios, às vezes dos irmãos mais velhos, né? Que eles também funcionem com esta base de apoio. Não tratando a criança como um doente ou super protegendo, porque também isso vai fragilizar, né? A criança precisa ser tratada dentro da normalidade. Sim. Mas acho que todo esse conjunto de laços familiares, o ambiente escolar onde os professores também têm que estar atentos e a própria comunidade de fé onde a criança vive, onde a família participa. Acho que são redes que acolhem e ajudam a criança a voltar novamente nos passos normais da vida, né? Exatamente. Tudo tem que ser muito positivo, né? A igreja é uma projeção positiva, a família traz a positividade, o convívio, né, com as pessoas, o nosso círculo trazem. Então, essa rede ela tem que ser positiva. A escola precisa usar uma pedagogia positiva, né? Precisa ter projetos lúdicos, precisa trazer essa criança aí para o convívio social. Então, os projetos da escola têm que estar envolvidos na condição de melhora da saúde mental das crianças. Então, o projeto socioemocional é muito importante. E existe solução, existe tratamento e existe a cura, né? Então é algo que tem que nos encher de esperança, Exatamente. né? Não trazer esse problema, não monstrualizar o problema, perceber que isso faz parte da humanidade, né? São fragilidades que todos nós carregamos e que em um e outro momento pode se manifestar e este apoio do carinho, do amor e da presença são remédios mais do que fundamentais. Exatamente, né? O mal do século é a depressão. Por quê? Porque a gente vive intensamente muitas coisas e esquece do amor pelo outro, a empatia, a solidariedade, né? Então, a gente precisa conviver com uma sociedade mais positiva. Então, eu acho que a gente precisa estar ensinando às nossas crianças que é possível viver bem, que o mundo não é só guerra, que o mundo não é só coisas ruins. Que o mundo não é só celular. Isso, né? Porque vê muito nesse convívio instantâneo, né? Não há uma profundidade no sentimento. Então, a criança precisa viver o sentimento do amor, da caridade, da solidariedade e principalmente da empatia, né? O outro precisa de mim para ser feliz. Perfeito. Olha, muito obrigado. Eu acho que isso traz para muitos pais que estão vivendo esta realidade, né? E pais que poderão, na caminhada da vida, passar por essa experiência, uma tranquilidade de perceber. Primeiramente, este olhar atento ao filho, enxergar o filho com o coração, né? E diante de qualquer mudança que aconteça, ter esta percepção de que o filho que já tem atenção precisa talvez de um amor redobrado, né? Muito obrigado, Deus abençoe seu trabalho. Amém. E que Nossa Senhora nos dê a graça de continuar educando os pequeninos que vivam na alegria, cresçam felizes e tenham seus sonhos realizados. Deus te abençoe, Denise, uma boa semana. Obrigado, eu agradeço muito.